Hoje eu quero falar com você sobre a movimentação manual de cargas. Você não pode perder esta aula. Eu sou a professora Patrícia Rossafa, professora titular da International Ergonomics School e da Escola Ocra Brasiliana, e vamos hoje adentrar esse tema tão importante e que traz um potencial tão grande de afastamento e de patologias nos trabalhadores. A movimentação manual de cargas, ela tem um key enter, ou seja, uma chave de entrada. E essa chave de entrada está na massa do objeto a ser transportado. Nós classificamos como carga todo e qualquer objeto que possui mais de 3 quilos. Portanto, essa é a chave de entrada para iniciar a avaliação e, posteriormente, se necessário, a análise do potencial de dano. Vamos recordar que fator de risco não é risco. O fator de risco ergonômico, movimentação manual de cargas, pode levar o trabalhador a um risco de dano na região dorso-lombar. Então, quando nós estudamos movimentação manual de cargas, estamos estudando um potencial de adoecimento dos trabalhadores, especificamente nesta região dorso-lombar. Para fins de estudo da movimentação manual de cargas, não nos interessa a postura do trabalhador, isso é mensurado de modo indireto, por meio das medidas que nós chamamos de geometrias, da altura da pega, da distância horizontal dessa carga, se existe ou não existe rotação de tronco e o tipo dessa pega, levando em consideração também fatores organizacionais que são decisivos para definir a exposição do trabalhador ao final da jornada. Afinal, não tem como você mensurar fatores de risco ergonômico com fotografias de momento, simplesmente olhando o trabalhador fazer um movimento, registrando aquele momento e a partir dali dizer que ele está exposto uma jornada inteira. Se ele não faz isso o dia inteiro, claro que ele tem um potencial de recuperação tecidual. E é isso que nós temos que estudar. Todas as metodologias da Escola Ocra Brasiliana, oriundas da IPM, da International Ergonomics School, possuem essa natureza de quantificação organizacional. E o primeiro fator que nós temos que estudar é a organização do trabalho. Para que você tenha um estudo realmente assertivo, você precisa conhecer os tipos de jornada. Esta jornada é breve, é média ou é longa? Sabendo as definições claras do que é uma jornada breve. É quando o indivíduo manuseia essa carga 60 minutos e descansa outros 60. Quando eu tenho uma jornada média, esse indivíduo está manuseando essa carga por até 2 horas, mas tem 30% de recuperação, ou seja, de outras atividades que não sejam movimentação manual de cargas, depois de 2 horas. E isso acontece ao longo de toda uma jornada. Quando eu não tenho este comportamento, nem da jornada breve, nem da jornada média, a partir de 2 horas, sem esse potencial de recuperação, nós estamos falando de uma jornada longa. As exposições são diferentes. E daí nós temos que estudar a frequência de movimentação. Então, qual é a carga manipulada por esse trabalhador? Eu preciso conhecer o peso desse objeto. E quando conheço o peso do objeto, quantos quilos ele tem, 10, 15 quilos, 8 quilos, eu preciso saber quantas vezes esse indivíduo manuseia o mesmo objeto. E depois preciso entender se este objeto, quantas vezes esse objeto é manuseado ao longo do turno. Então, no turno, ele é manuseado 30 vezes, uma única vez cada objeto, mas ele é manuseado 30 vezes, ou 300 vezes, ou 500 vezes. Enfim, daí vai depender muito da natureza da tarefa, do qual é o objetivo deste cargo e deste trabalhador. Preciso também entender quantos trabalhadores estão envolvidos no manuseio desses objetos, e preciso estudar e aferir a real condição de potencial de dano para cada trabalhador, para um trabalhador. A norma ISO 11.228.1 traz as referências básicas para que você possa entender a etapa de avaliação do estudo da movimentação manual de cargas. Esta etapa inicial envolve, então, a chave de entrada, que nós já sabemos que é de 3 quilos, e uma lista chamada Quick Assessment, ou seja, um roteiro de perguntas que nos permitem, a partir dos tipos de jornada, a partir da frequência do manuseio desse objeto, do peso desse objeto e das geometrias mais básicas, entender se eu paro na etapa de avaliação e já digo que o potencial de dano existe ou que não existe, está verde, está aceitável, ou se eu tenho que realmente aprofundar o meu estudo. Sempre que na aplicação da ISO 11228.1 você não está no verde, ou seja, no campo aceitável, e também não está no roxo, ou seja, no campo crítico, aquele que é proibido e que você já tem que corrigir a partir da avaliação.
você precisa ir para a análise. Então, se não é verde, não é roxo, eu preciso analisar. Ao analisar, eu vou precisar entender o caso concreto, as medidas reais, ou seja, as geometrias reais deste alcance, ou seja, a distância, né, que está do corpo essa carga, desta altura, ou seja, né, do chão até a altura que a mão pega esta carga, da entrega desta carga, em que altura esta carga é entregue, tem ou não tem rotação. Então, são vários fatores que são estudados para se chegar em um lifting index. Este LI, ou lifting index, ele é uma fórmula bastante complexa, são mais de 40 páginas de fórmula dentro da ferramenta NIOSH-Biocra, e eu estou falando aqui do método NIOSH-Biocra, e dentro, então, deste cálculo imenso, o que nós vamos ter de resultado é uma comparação da relação entre o peso máximo recomendado e o peso levantado por este trabalhador. Alguns parâmetros já estão prontos em termos de peso máximo e fogem completamente do que está na nossa CLT. A CLT, ela traz um peso de ordem política, comercial talvez, mas não é o científico. Cientificamente, nós sabemos que o peso máximo que um trabalhador pode movimentar, sendo jovem e do sexo masculino, é 25 quilos. Uma mulher entre 21 e 45 anos pode carregar até 20 quilos. E nós sabemos muito bem que uma mulher com idade superior a 45 anos e com idade mais jovem, inferior a 21 anos, pode carregar 15 quilos, enquanto que o homem, nessas faixas etárias, 20 quilos. Esses pesos máximos recomendados foram calculados em laboratório, dentro do Instituto NIOSH, e em uma parceria da International Ergonomics School, com o próprio autor do NIOSH original, Tom Walters, surgiu a metodologia NIOSH-Biocra, que permite entender desde a parte organizacional da movimentação manual de cargas até os aspectos biomecânicos dessa movimentação manual e trazer um resultado final deste potencial de exposição que o trabalhador está colocado. Por muitos anos, nós tínhamos apenas a ferramenta NIOSH clássica, a NIOSH original. E o NIOSH original, ele só permite o estudo ergonômico de movimentações manuais com a mesma geometria, ou seja, sempre pega na mesma altura, sempre entrega na mesma altura, se tem rotação, sempre tem, se não tem rotação, nunca tem, e a carga é sempre a mesma. Se eu manuseio uma carga de 10 quilos, sempre 10 quilos. Se a carga variasse para uma carga de 15, pronto, a ferramenta já não serve. Eu tenho que aplicar uma segunda planilha, e aplico daí uma planilha para 15 quilos, outra planilha para 30 quilos, outra planilha, que nem poderia, né, os 30, mas tem ergonomistas que aplicam para provar, né, judicialmente, inclusive, que aquilo é proibido, que o lifting index sai num resultado extremamente grave. Com esta variabilidade toda de peso, com variabilidades de geometrias, nós ficávamos com uma série de equações NIOSH, uma série de lifting index, e faríamos o que com tudo isso? Com várias planilhas. Qual é a exposição real do trabalhador? Muitas vezes nós decidíamos pela pior situação, pelo pior cenário. Mas e se aquele pior cenário tinha uma organização no trabalho de menor exposição? E a maior exposição do trabalhador é aquela em que ele manuseia pesos menores. Como é que eu faço isso? A média? Não, eu não posso fazer média em muitos cenários da ergonomia. Então, neste caso, nós não tínhamos resposta. E ficando sem essa resposta, houve esse estudo, então, da Escola Ocra Internacional, para buscar uma forma de resolver em uma única planilha esta variabilidade de pesos e de geometrias que nós encontramos em muitas naturezas de trabalho. Bom, desta parceria científica incrível, nasceu então a metodologia NIOSH-Biocra, que fez inicialmente uma divisão em muitos subtasks, né? Em subtarefas. A cada geometria e a cada variação de carga de peso, nós tínhamos um task, ou seja, uma tarefa. E somando esse número, né, números de tarefas que, por exemplo, em um CD, em um centro de distribuição, os trabalhadores possuem, ou num ato de paletização, né, os trabalhadores possuem, foi possível chegar a um cálculo dentro de uma fórmula chamada Multitask Complex. E esta fórmula, então, permite
com precisão, que a gente consiga identificar a real exposição do trabalhador ao longo de uma jornada inteira, levando em consideração, inclusive, os momentos em que ele não está movimentando carga. Nós estamos falando aqui exclusivamente da norma ISO 11.228.1, que responde ao levantamento, transporte e abaixamento de cargas. Lembrando que transporte de cargas não é o empurrar-puxar. Empurrar e puxar é uma outra ISO, a ISO 11.228.2, e possui uma outra natureza de fatores ergonômicos que são estudados dentro dela para se chegar ao cálculo real de exposição do trabalhador. Transporte, para fins da norma ISO 11.228.1, é aquele em que o trabalhador realiza com suas mãos o transporte da massa que ele está movimentando por mais de 2 passos, tendo um limite de até 20 passos. Você, ergonomista, no seu dia a dia, você aplica qual ferramenta para calcular o transporte? Quando nós estudamos o potencial de dano a nível de coluna lombar, não podemos esquecer que a massa acumulativa tem uma grande importância, tanto que a própria norma ISO traz a massa acumulativa, e essa foi atualizada de 10.000 quilos para 6.000 quilos no ano de 2021. Hoje nós já sabemos que o máximo que um trabalhador pode suportar em uma jornada é 6.000 quilos. Passou de uma jornada de 8 horas, né? Passou de 6.000 quilos, nós estamos colocando esse trabalhador em risco. E lógico que a fórmula vai dar uma condição inaceitável, porque a fórmula do NIOSH-BIOCRA leva em consideração a massa acumulativa. E esta massa acumulativa agora foi adicionada o transporte. Então, nós temos dentro da ferramenta uma aba específica para o cálculo do transporte. E os alunos que mais recentemente foram formados na Escola Ocra Brasiliana conseguiram já aprender a aplicação do transporte no dia a dia, para visualizar exatamente nas diferentes jornadas de trabalho qual é a exposição. A planilha ela permite, inclusive, observar se a redução da exposição do trabalhador, o aumento da exposição do trabalhador, permite que a partir do seu resultado você faça a gestão efetiva desta movimentação manual de cargas. Então, se você ainda não está calculando a massa acumulativa do transporte, se você ainda não está calculando o levantamento e o abaixamento das diferentes geometrias e da grande variabilidade de cargas que o trabalhador transporta durante o dia, você não está mensurando realmente a exposição desses trabalhadores ao potencial de dano. Então, aqui fica um convite para vocês conhecerem os cursos da Escola Ocra Brasiliana ligados à movimentação manual de cargas. São 2 cursos que nós fazemos de forma unida. É o curso NIOSH-BIOCRA e o Puxa-Empurra, também conhecido como Snook-Tirielo. Essas 2 ferramentas se unem em um único curso, em que você tem a certificação internacional e, a partir desta certificação internacional, o que é mais importante, você consegue no dia a dia fazer o diagnóstico preciso e a gestão assertiva do fator de risco ergonômico, movimentação manual de cargas. Coloca aqui para a gente nos comentários se você quer ouvir mais, quer conhecer mais sobre este fator de risco ergonômico. Não esqueça que a mensuração real do potencial de dano ergonômico é científica e que, apesar da norma ISO 11.2281 ter sido, infelizmente, no nosso país, revogada como norma brasileira, o que vale para nós ergonomistas é a nossa responsabilidade técnica acerca daquele parecer, daquele laudo ergonômico que nós assinamos, acerca da análise ergonômica do trabalho, que possui lá a nossa responsabilidade técnica por 20 anos. Então, a nossa responsabilidade é com a ciência, e a ciência cuida das pessoas, cuida da saúde das pessoas, e é esta ciência que precisa estar colocada em todos os nossos documentos. Obrigada pela presença de vocês aqui nesta aula. Compartilhe esse conteúdo, ativa o sininho para que você acompanhe as novas aulas que vão surgindo aqui no canal e compartilhe com seus amigos ergonomistas para que a gente possa realmente fazer a nossa comunidade da ergonomia padrão ouro e da ergonomia científica. Até a nossa próxima aula, pessoal!